fim da noite, mas o fim nunca chega. Resignado estou nessa torturante vigília, enquanto, ao meu lado, o morto verte no ar o seu odor invisível e nauseante, tal qual o perfume de Lilith, castigando impiedosamente o meu frágil estômago. Os estranhos eventos que narrarei a seguir ocorreram com um ente próximo. E apesar de não sermos tão próximos assim, e se alguém narrasse para mim estes fatos, eu honestamente não daria créditos. Mas aqui estou, e sou testemunha do hediondo ocorrido. Conta um Conto apresenta de Christopher Domingues. Vermes. Narração Marcelo Fávaro. Neste lúgubre recinto, vejo o espanto irreprimível das faces pálidas dos poucos que se atreveram em estar aqui e penso: a morte é de fato um estranho evento. Não me refiro aos enigmas obscuros do além-túmulo. Também não quero falar da repulsa que provoca aos comuns a ideia de se imaginarem no ataúde. É inquietante o fato de não se saber, invariavelmente, quando, nem como, seremos tocados pela lâmina implacável de Azrael. Contudo, das incertezas da vida, temos ao menos a natural convicção da morte. E mesmo assim, poucos são os que meditam sobre como podem ser terríveis as formas de se morrer. São, de certo, inimagináveis e variados, tantos quais os vermes que agasalham como mortalhas o cadáver pútrido. Mas o que esperar daqueles que materializam a própria ruína? O que esperar daquele que blasfemou com prazer quase inconsciente pragas e maldições sem fim e exorbitou aquilo que foi dito e ignorou suas terríveis consequências? Ah, sim, meditei com avidez sobre tais coisas, enquanto fitava a hedionda, a dolorosa e triste máscara do finado. Ali, ao meu lado, à minha volta, ouvia impressões pueris e elogismos que me causavam mais náuseas que o próprio odor do morto. Exceto pela tia Ana, a velha senhora, que a tudo acompanhara. Os demais presentes ignoravam a ignóbil vida que o morto tivera. Pudera, como dizia o escritor, está morto. Podemos elogiá-lo à vontade. Cogitei tecer algumas verdades sobre o morto, porém, no auge das minhas divagações, interromperam inesperadamente a fúnebre vigília em face de um acontecimento inusitado, para não dizer repugnante. Nesse instante, tudo se tornara claro como a luz da aurora. E em meio à inquietação geral e ao murmúrio, deixei o recinto satisfeito, pois iria refrescar os meus pensamentos com o desejado ar frio da noite. Acompanhara-me na caminhada noturna apenas uma ex-companheira, que me fizera companhia em silêncio até então. Contudo, como espectros a me atormentar, iniciou ela as tuas queixas rotineiras. Ela falava das dificuldades que lhe atormentavam a alma e repetia, uma vez após a outra, que não temia o fim. Para além disso, desejava ir ao encontro da morte,
alegando que sua existência estava demasiadamente miserável e os seus problemas insuportáveis. Então eu parei e analisei com critério e rigor e disse, por óbvio, o que qualquer outro diria. A questão não é morrer, pois todos um dia morreremos. A questão é, como será essa morte? E isso geralmente está fora do nosso controle. Basta tomar veneno para ratos que eu morro em paz e acabam-se os meus problemas, resmungou ela. Cuidado com a língua, mulher, e escolha bem teus próximos dizeres, pois os mais sábios advertem que certas palavras são verdadeiras maldições. Respondi como se sacerdote fosse. Obstinada, ela tentou argumentar, contudo, para encerrar aquele tedioso assunto, decidi, sem demora, relatar-lhe o surreal episódio que acabara de se suceder ao meu primo, para que ela pudesse tirar suas próprias conclusões a propósito da gravidade de desejos profanos e palavras malditas. Resolvi narrar a ela o que sucedera ao meu desafortunado parente. Não obstante a falta de vocábulos para reproduzir com a máxima fidelidade o que presenciei e o que tomei de ciência. Apesar da inconveniência, aquele era o momento oportuno para poder dividir minhas reais impressões sobre o tétrico episódio. Então, enquanto narrava, vi surgir expressões indagativas no rosto da mulher e no fim, quando terminei, ela silenciou-se numa inquietante imersão, típica daqueles que sentem na própria carne as dores e os infortúnios alheios. Admito, pouco conhecimento eu tinha da vida desse meu primo, pois o que mais aguçava a curiosidade da nossa família era a natureza sórdida e vil dos seus atos. Até o surgimento de alarmantes notícias, desconhecia o seu caráter. Não sabia se ele era dado aos prazeres mundanos que comumente corroem o corpo e a alma das pessoas. E também não tinha eu ciência se cometera ele pecados tais que, para muitos, significaria a queda ao inferno. Não, nada disso eu sabia. E reconheço, pois até então nossos caminhos pouco haviam se cruzado e a sua existência para mim era irrelevante. Porém, admito que um dia foi procurado pela tia Ana, aquela parente sempre caridosa, sempre curiosa e solícita, e não poderia deixar de citar, demasiadamente supersticiosa. Ela, a tia Ana, aflita, me relatou ter sonhado seguidamente com esse meu primo, e os sonhos cujos sinistros detalhes despertaram-me a atenção, a ponto de fazer sentido somente agora, quando fomos obrigados a interromper esse medonho velório. Eu não nego que, a princípio, quando ouvi o estranho relato da tia Ana, considerei tudo bobagem, mera superstição, simples desconforto psicológico decorrente das sórdidas notícias, dos maus feitos e crueldades desse meu primo. E apesar do ceticismo que me era peculiar, o tempo acabou provando que eu estava errado. Quando os frutos perniciosos dos atos desse meu primo se evidenciaram, foi um escândalo generalizado para a família. E então, rapidamente, suas hediondas atividades e ostensivas demonstrações de posses tornaram-se conhecidas de todos, até dos entes mais afastados como eu. Era sabido ser ele amaziado com uma guria de família humilde, porém enérgica, e da conturbada relação do casal, tiveram um garotinho que, na altura desses eventos, contava com a tenra idade de 6 anos. Ressalto que estas pobres criaturas, mãe e filho, sofriam suplícios horrendos nas mãos do carrasco travestido de marido e pai, especialmente quando estava ele sob o domínio de narcóticos nefastos. E para aumentar o tormento das vítimas, nos seus dias de fúria, como um louco desvairado,
Ele chamava a mulher e o filho de vermes. Verme! Tu és um verme asqueroso! Um verme inútil! Inútil! Vociferava com desdém. E a pobre criancinha, encolhida num canto, choramingava e tremia de pânico. Tu és nojenta, nojenta igual um verme, esbravejava quando a mulher resolvia quebrar o silêncio, ou mesmo quando em silêncio permanecia. Breves eram os momentos de paz. Eram de fato lampejos em meio à escuridão, pois a truculência e a brutalidade desmedida ditavam a rotina. E para potencializar o medo, a aflição, a angústia na qual viviam e eram submetidos, aprofundara ele no ardiloso mundo do narcótico e da rotina dos crimes de sangue. Foi nessa época que imputaram a ele cruéis execuções de rivais e usuários de tóxicos com dívidas não liquidadas. Dizia que chegava a humilhar suas vítimas antes do abate, deliciando-se demoradamente com o tormento alheio antes do fim. Tu vais descer, verme inútil, ameaçava, esfregando o cano frio da arma na testa do cativo. Esse vermezinho vai pra vala no lugar daquela puta, disse, antes de dar cabo a um inocente de 3 ou 4 anos, cujo único pecado, se assim posso dizer, foi ter nascido do ventre de uma viciada. Desde então, tornara-se manifesto o prazer que sentia em pronunciar tal palavra. Verme, verme. E repetia diversas vezes, sempre que a oportunidade lhe era conveniente. Com o sangue sujo nos olhos e saboreando cada letra, esbravejava o pejorativo epíteto a quase todos, seja para humilhar, seja para debochar. Ele se sentia superior, inatingível, acima do bem e do mal. Mas, numa noite, o soberbo torturador tornou-se a caça de um rival em maldade e sordidez. Quando cambaleava semiconsciente rumo àquilo que chamava de lar, ao cruzar uma via permeada por sombras espectrais, foi emboscado e ferido à bala. O executor, movido por ódio antigo e ganância, certificou-se de encomendar a alma do adversário às profundezas do inferno, desferindo no crânio do meu primo o 5º e derradeiro balaço. Mas a coisa não ocorreu como era de se esperar. Meu primo não morreu ali. Quase morto. Foi ele encaminhado ao nosocômio de urgência. E para o espanto geral, contra todas as probabilidades e expectativas, acreditem, ele sobreviveu. Tinha o corpo fechado, disseram alguns. Foi sorte, alegaram outros. Não morreu de ruindade, diziam. O fato é que ele sobreviveu. E após semanas de tratamento intensivo, de cirurgias e intervenções delicadíssimas, e quando finalmente voltou à consciência, estava magro e cego de um olho. Blasfemou terríveis injúrias ao passar a mão e sentir a fenda repugnante no couro cabeludo. Aquela seria uma lembrança permanente do atentado que sofrera e da vingança necessária. Ao olhar com o olho bom, encontrou ali a fiel esposa. Porém, no semblante da mulher viu apenas apreensão. Ela permaneceu em silêncio, apesar das indagações do infeliz. Contudo, orientada pela tia Ana, a companheira desse meu primo decidiu contar-lhe o que sucedia. Diziam os vizinhos que o tocaiador, frustrado pela inconveniência do destino, jurara aos 4 ventos
ir pessoalmente aos abissais do inferno se fosse preciso, para fender a garganta do desafeto, usando navalha e as próprias mãos. Absorto diante das constantes notícias do inimigo, que lhe avizinhava, ameaçando invadir o hospital, e sem ter como reagir, passou a ter violenta e incontroláveis crises nervosas. Mesmo após dopado, entupido de analgésicos, seguia proferindo palavras chulas e xingamentos obscenos, e dentre uma coisa e outra, alcunhava as enfermeiras de vermes. Importunou, debochou e humilhou a ponto de transformar a ala onde se encontrava num autêntico purgatório. Mas, às vésperas do Natal, quando os médicos decidiram dar-lhe alta, sobreveio algo impressionante. Novamente por obra do destino do demônio, conforme disseram alguns, o ameaçador fora morto naquela mesma madrugada. Caíra num confronto com a polícia, quando estava indo para o hospital, e a súbita notícia da morte do inimigo foi o melhor presente que poderia receber naquela mesma data. Mas ele não levantou as mãos aos céus, nem agradeceu a ciência dos homens, apenas saiu sem se despedir. Cocheou indiferente o rumo à saída, e na cabeça usava um desagradável chapéu para ocultar a hedionda cicatriz, e foi embora. Uma semana depois, na passagem do ano, meu primo e seus comparsas reunidos como que dominados por espíritos imundos, mergulharam numa baderna desenfreada, regada a álcool, drogas e em meio a atos grotescos com prostitutas repugnantes, comemoraram a vitória sobre o inimigo recém-tombado. E no dia seguinte, ele não foi para casa. Estava demasiadamente moído para retornar ao lar. Mais tarde, porém, ao fazê-lo, foi somente para investir contra a esposa quando ela o questionou. Ele urrou como uma besta selvagem, chamando-a repetidas vezes de verme, sua verme, e por fim se apossou de um temerário facão, de lâmina oxidada e escurecida, mas afiado o suficiente para decepar um membro, e enlouquecido tentou agarrar a mulher pelos cabelos e a agrediu covardemente, agredindo também ao filho, quando a inocente criança veio desesperada ao socorro da mãe. Depois de espancar a mulher com socos que lhe desfiguraram a face, saiu para um bar próximo com o sórdido propósito de relaxar os nervos. Pouco depois, à meia-noite, uma dúzia de homens com os olhos avermelhados, enraivecidos, e o próprio genitor da mulher espancada, tomados por um ódio incontrolável, irromperam impiedosamente contra o meu primo, massacrando-o até a inconsciência. No alvorecer, encontraram-no na sarjeta. Estava irreconhecível, bastante escoriado e imundo. Balbuciava palavras indecifráveis. Oferecia dinheiro invisível e peças de ouro que ali não estavam. E com dificuldade arfava ao suplicar, rogando para que espantassem a moscaria que lhe impregnava o corpo. Contudo, nada havia nele além de sujeira e sangue negro coagulado, mas houve quem dissesse ter visto aquele moribundo coberto por dezenas e talvez centenas de enormes moscas cinzas, azuladas, verde-metálicas. Sabe, uma verdadeira praga de todos os tipos de califorídeos que, com a presença dos primeiros curiosos, foram se dispersando como a escuridão frente ao archote. Naquele momento, quando fui informado de tais coisas, veio à mente os pesadelos reportados pela tia Ana. Nestes, dizia ela, surgia entre medonhas fuligens cor de fogo, em meio a zumbidos terríveis, um ente de corpo humano, mas diabólico. Possuía asas escuras, cabeça caprina e chifres contorcidos. Era o senhor das moscas, um dos 7 príncipes do inferno.
O próprio Beelzebub dizia a ela. E a besta regozijava-se. Num gesto grotesco lançava uma nuvem de moscas sobre o infeliz que se embebedava num bar, fazendo dele sua oferenda de carne viva. Ela despertava, e apesar do terror lembrava nitidamente do rosto do meu primo sendo envolvido pelas moscas. 13 horas depois, o meu primo se contorcia e ardia, não no inferno, mas na enfermaria do hospital. Gemia e gritava das dores horrendas que afligiam até os mais remotos tendões e nervos do corpo. E no limiar do desespero, proferiu obscenidades e maldições inomináveis. E a tia Ana, impotente, lhe assistira naquela noite ao pé do leito. Num momento de delírio, eu ouvi saltar os olhos e balbuciar algo. Inicialmente, a tia Ana não conseguia entender, pois no instante seguinte curvava-se até chegar bem próximo da boca fétida do acamado. E então todos ouviram estarrecidos um longo e ruidoso vermes. A tia Ana ergueu-se horrorizada e chamou a enfermeira mais próxima. Isso é um absurdo. Ele ficar aqui abandonado desse jeito, entregue às moscas. Ele tem que ir para UTI, pro CTI. E esse cheiro horrível, meu Deus. E essa coisa nojenta. Essa gosma amarela saindo da boca dele. Vocês têm que fazer alguma coisa. Senhora, não vai adiantar levá-lo para o CTI? Eu não dou nem mais uma hora, respondeu a funcionária enquanto ajustava a máscara de oxigênio na boca do paciente. Isso vai evitar que o cheiro se espalhe, disse naturalmente e saiu sem olhar para trás. Vermes, 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 repetia ele agora com a voz abafada pela máscara. Nos minutos seguintes ele desvairou. A febre altíssima não cedia, e como um louco murmurava estar vendo coisas rastejando pelas paredes e à sua volta. Ele se debatia, contorcia e gritava como se o seu corpo estivesse rasgado ou queimando. E no auge da loucura e da dor, a tua boca ressoou longamente. Uma vez mais, a maldita palavra, vermes. Para remediar, batia a cabeça na cama, mas era em vão. Tentou alcançar a garganta inflamada e entupida de secreções para abri-la com as próprias unhas e retirar o que estava ali, mas não conseguiu. Algo detinha seus braços. Arfou, queria poder respirar, tossiu, engasgou, perdeu o fôlego e então, após uma longa e terrível sequência de tremores, gemidos e grunhidos animalescos, ele ficou quieto para sempre. Eis que horas depois cheguei ao lúgubre local, extenuado e entediado. Apesar das ditas peças de ouro e do dinheiro que diziam ele ter acumulado em vida, na morte o esperava apenas um caixão simples e uma modesta coroa de flores. Poucas pessoas vieram, como já dito, para a despedida final. O ventilador do teto girava lentamente, lutando para afugentar a nuvem invisível que pesava o ar e provocava uma repulsa. É estranho, havia dito baixinho a tia Ana ao fitar mais uma vez o rosto esquelético do defunto. Os olhos parecem ter afundado. Oh, meu Deus! E ela se afastou do ataúde. Foi ao banheiro lavar o suor da testa. E quando voltou, viu algo saindo das... O que é aquilo? Tinha algo saindo das narinas do defunto. Eu mesmo não vi nada, mas uma senhora curvou-se e, chegando bem próximo, firmou os olhos e depois gritou petrificada. São vermes! Sim, são vermes! Suspenderam o velório e levaram o corpo para o serviço funerário, pois enormes, viscosos e gordos vermes pálidos transbordavam abundantes das cavidades dos olhos, das narinas
e especialmente da boca do defunto. Quando finalmente o corpo retornou para ser sepultado, ao abrir a tampa do caixão, a tia Ana viu pela derradeira vez o mórbido rosto do sobrinho, e aquela visão atormentadora a acompanharia para o resto da sua vida. Haviam costurado os lábios dele com grosseiros fios negros, para que mesmo depois de morto, nunca mais aqueles vermes pudessem sair da sua boca. Fim do conto, de Christopher Domingues. Este foi mais um enviado pra gente. Deixa eu ver aqui o e-mail. Senhor Fávaro, boa noite. Meu nome é Christopher Domingues, morador de Belo Horizonte. Um grande abraço a todos das Minas Gerais, servidor público estadual, formado em História pela Federal de Minas. Achou por acaso o nosso canal, gosta ouvindo um conto do Edgar Allan Poe, costuma não perder nossas postagens e sempre à noite faz questão de ouvir esses contos narrados. E realmente, gente, está virando isso aqui uma comunidade de escritores. Tem aqui alguns que nos são bem familiares, que é o caso do Donizete, da Silvia, Eric, do Severo. Tem o Pablo, que mandou, o nosso amigo lá de Buenos Aires. Tem o Henrique, também o Henrique Lima, que, inclusive eu acho que eu tenho até mais um conto dele aqui. Deixa eu ver, tem um aqui, Carnívora. Vou ler em breve. Tem o Mário, né, o Mário Loff, que é de Cabo Verde, um grande poeta e que de vez em quando nos presenteia também com alguns contos. Então acabou que vem se tornando uma comunidade de escritores que utilizam o canal que está aberto a vocês, né? Não é só de contos de grandes escritores conhecidos na história da humanidade que vive o Conto um Conto, mas também de grandes escritores que nos enviam. É uma oportunidade de ouvir um conto que talvez a gente nunca teria essa mesma oportunidade. Por serem inéditos, muitos deles acabaram de ser escritos e já foram mandados. Então você tem aqui, o Dylan Ricardo mandou esses dias, a Doreen Alighieri, a menina nova, acho que tem 18 anos, escrevendo uma barbaridade com a Sonata do Diabo. O que ela fez ali com 18 anos eu nunca faria. Tem o Henrique Alves com Medo de Criança, o Sidney Leal, que tem um livro interessantíssimo, O Terror Brasilis. Tem o A. Gush também, um cara bem diferente, que mandou Borboletas Negras pra gente lá de Sorocaba. O Severo com o conto Fragilidade, Leandro Severo, rapaz que faz letras aqui na Unixul e manda bem de escrita, demais. O Raul Cândido mandou Monstros. O Emerson Fábio também, com A Periferia Perfeita, foi uma reflexão muito rica. O Francisco Isaías mandou Lobos e Caninos, também uma história de lobisomem incrível. Tem um aqui que mandou No Centro do Caos, B.S. Oliveira. Também eu gostei demais dessa história. Então, tem o Kevin Citero, tem... Isso eu estou falando, o Isaac Santos com Mitsuka, tem o Alex Virochase do Umbral das Trevas, tem o Gilton Souza com o Cama de Gato. São só escritores novos que estão mandando para a gente contos exclusivos. Diário de um Demente com Emerson Fábio, além, é claro, dos contos que eu mesmo escrevo. Então tenho a Funerária do Rock, que eu escrevi ano passado e fiz uma continuação esse ano, e terá o final da trilogia até o final do ano ou no começo do ano que vem. Tem a Lenda do Lobisomem, alguns contos histórias do folclore brasileiro. Eu estou fazendo minha visão, ok, dessas histórias e reescrevendo-as. Então tem
a lenda do lobisomem, tem a verdadeira história do Saci Pererê, tem o conto da loira do banheiro. Eu criei o personagem Américo Lobo, que tem algumas histórias, é um professor que vê espíritos de escritores mortos, né? E esses escritores conversam com ele, então é bem interessante também acompanhar os contos do narrador. Poxa, vamos, né, ajudar aí a voz que vos fala, que tem tantos aí que falam, eu só durmo ouvindo seus contos. Poxa, faça aí uma presença nos meus próprios também, ok? Então, o Por Quem os Sinos Dobram, do Dalvo Hofstadter. Esse cara também mandou esse conto já tem uns 6 meses. Muito bom. O Tiago Alves não mandou mais contos para mim. O Tiago Alves, puxa vida, com o conto Ela, muito bem escrito também. Então aqui é uma lista de escritores novos que vão se misturando com os gigantes, né? O Jorge Luiz Borges, Fernando Sabino, Edgar Allan Poe, Machado de Assis, tem aqui do Álvares de Azevedo, tem Franz Kafka. Tem um do Vitor Abdala aqui, que esse, na verdade, ele não me mandou. Eu que fui lá surrupiar dele, depois mandei mensagem para ele. Vitão, tem como liberar esse conto do Amanhã Vai Ser Pior? Esse conto é terrível. Eu digo assim, quando um conto de terror, isso aqui não é um canal só de terror, tá, gente? Se fosse, eu teria 10 vezes mais inscritos. Mas não é esse o importante. Então é claro que tem aquela legião de pessoas que pedem todo dia Lovecraft, mas não é esse a intenção do canal. A intenção é literatura universal, temas variados, temas humanos, universais. Então aqui eu tenho o Julio Cortázar, tem Arthur Clarke, Asimov, inclusive eu estou precisando trazer mais Asimov, vamos ver se semana tem o Grande Sertão Veredas, que eu estou nessa loucura. Enquanto me deixarem, eu estou gravando o Grande Sertão Veredas, 1 hora, né? A Samara Nunes, eu acho que a Samara é lá de Niterói, escreve uma barbaridade. Aliás, eu sempre dou preferência aí para as escritoras que me mandam textos, ok? Para vocês ganharem mais representatividade aqui. O Cristiano Costa mandou aqui descrevendo A Maldade, um ótimo conto também. E aí vão se misturando entre tem a Canção do Além, do Lucas Fernando. Puxa vida, que ideia incrível. Eu queria ter uma ideia dessa para um conto. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Gustavo Paiva mandou o Souvenir para mim, né, uma história chamada Souvenir. Que mais tem aqui de novos escritores? O Erisvaldo Correia, esse cara é gente boa pra caramba, manda mensagem pra mim direto com o conto Insônia. Ele é muito gente boa. Eu vou deixar o perfil dele lá no Instagram para vocês seguirem também. Então a gente vai fazendo amizade com esses escritores incríveis. O Flávio Santos, que não mandou mais textos para mim também, faz quase um ano que não manda, com o conto A Singularidade. Então é uma comunidade de reflexão, de ímpetos literários, ok? Então um grande abraço a todos, sejam felizes e vamos que vamos.